Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Então, vocês me ouvem, né? Qualquer coisa aí é só interromper. Vamos ver aqui no chat, o pessoal está falando. Isso, legal. Tá. Então, hoje, nós estamos aí na última aula, né, desse período aí. Vamos tirar um recessinho aí de peças de final de ano. Então, a ideia hoje é dar uma olhadinha no dimensionamento dos eletrodutos e também na tabela de carga, que a gente já vinha fazendo, hoje nós vamos completá-la. E no diagrama unifilar e trifilar, tá? Então, bem tranquilo. Nós vamos fazer isso depois, aí esses 10 dias. Espero que vocês aproveitem aí para dar uma refrescar a cabeça, tá? E depois voltamos aí em janeiro. Então, o dimensionamento dos eletrodutos, o que acontece? Nós tínhamos lá na última aula, ali nas aulas, né, a gente vem fazendo planta. Eu não fiz ela inteira, né, pedi para vocês terminarem de passar os fios, mas essas ligações, né, que saem do quadro, vai para a caixinha, da caixinha vai em outra. Então, isso é um eletroduto, né, que a gente usa, pode ser flexível, pode ser ou não flexível, né, rígido. Geralmente é aquele sanfonadinho, né, e precisamos dimensioná-los, tá? Não sei se alguém está falando alguma coisa no chat, acho que não. Qualquer coisa, a gente interrompe aí, tá? Então, a ideia é dimensionar esses eletrodutos. A gente vai dimensionar pela quantidade de fios que a gente tem dentro do eletroduto. Então, eu vinha falando, né? Não coloca mais que 3 circuitos, né? Que daria entre aí 10, 12 fios aí. E isso nos facilitaria nesse momento, tá? Então, o dimensionamento do eletroduto, a gente vai dimensionar, e aí tem uma tabelinha, né, que a gente vai usar, onde nós vamos aproveitar 40% do diâmetro da área, né, desse eletroduto, e os outros 60%, a norma fala para deixar isso livre para dissipação de calor, e também facilita, né, você passar fios aqui. Quando você tem isso muito cheio, começa você ter que aplicar uma força maior, né, um torque maior, para poder levar esses fios de um lugar a outro, e isso pode danificar a isolação, né? Então, esses fios que a gente usa, né, de isolação PVC, a isolação dele não é tão forte, então ela não é para ficar puxando com muita força, né? Ele não aguenta muito atrito, né? Então ele é para passar livre aqui dentro desse eletroduto. Então a gente vai dimensionar os trechos. Não precisa, né? A hora que você olha lá na planta, nossa, mas eu vou ter que dimensionar cada um desses. Então o que a gente faz? A gente vê aqueles que estão mais carregados. Né? Olha, esse aqui, ó, ficou mais carregado. Aquele ali também. Então eu pego alguns, né? Mais carregados, dimensiono e aí eu vejo, deu meia polegada, deu 3/4 de diâmetro, eu posso padronizar. A gente vai ver que a maioria aí vai dar meia polegada, um ou outro deu 3/4. A gente pode avaliar se compensa colocar um 3/4, principalmente na saída do 4, talvez fosse importante colocar uns mais um diâmetro maior, mas depois, né, a gente pode padronizar, né? Então, aí fica a critério do projetista, né, padronizar ou não. Não é muito interessante ficar colocando bitolas diferentes, acaba confundindo às vezes. Mas nada impede, a norma não impede nada disso, né? Então, nós podemos, sim, mas o que a gente acaba fazendo é dimensionando aqueles que estão mais carregados e a gente padroniza, né? Então, a gente vai contar os fios, né? E que atravessa ali o eletroduto. A gente pode escolher algum, como eu disse. E aí a gente vai ver qual é a seção que tem
aqueles condutores. Vamos dizer que a seção seja todas iguais. Então, por exemplo, se a gente olhar lá na nossa tabela, a maioria dos circuitos está 2,5, né, milímetro quadrado. Então, se todas as seções forem 2,5, eu posso consultar uma tabela e dizer, tem 10 fios 2,5. Então qual é o eletroduto? É tal. Ok? Mas tem 2 circuitos 2,5 e um 1,5. Eu posso fazer a conta, ou eu já logo chuto, vamos supor que tem os 3 2,5. Quer dizer, eu estou errando para mais. E olho, vejo se, né? Geralmente, não vai dar muita diferença, né? E também, se a gente estiver muito no limite ali, depois eu mostro na tabela, falar, usa, né? Escolhe uma seção de eletroduto e pronto. Então, depois eu vou mostrar quando a gente tem uma diversidade de bitolas em cada trecho, né? Então, eu vou pegar lá um eletroduto do chuveiro que tem, eu falei para passar sozinho, ou no máximo com mais um, mas vamos dizer que eu passei o de iluminação do chuveiro e mais um de 2,5. Aí não tem jeito, né? Aí tem que fazer as contas mesmo pela área do condutor, que é o próximo método. Mas esse método aqui, a gente estima, né? Então, você vai lá, por exemplo, né? Na planta, ó. Aqui está passando o 5, o 2 e o 6. Provavelmente, né, aqui são os 5 e o 6 deve ser 2,5, e o circuito 2 é 1,5. Então, vai ter, né? 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2 retorno, 10 fios. Então, se eu quiser chutar, por exemplo, 10 fios 2,5, que a gente sabe que não é, né? Tanto o retorno, aqui tem 1, 2, tem 4 fiozinhos aqui que são 1,5. A gente chuta tudo e vê, né? Não tem ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Ou a gente faz as contas depois. Então, você vai na tabela e, naquele caso lá, ó, 10 de 2,5. Então, esses aqui, ó, o 20, 16 até o 20, isso aqui é o meia polegada. Você vê que isso aqui é diâmetro, né? Se for 16, diâmetro interno, tem uma paredinha, né? O 16 é o meia polegada diâmetro interno, tá? Depois acho que vai ficar mais claro na outra tabela que eu mostrar. E aí o 20 é 3 quartos, diâmetro interno, né? O 25 é uma polegada, tá? Então, a gente vai olhar aqui e vai dizer, eu vou pegar sei lá, o 3 quartos, ou meia polegada. Então, depende muito de quantos fios tem lá dentro. Então, se essas seções forem iguais. Tá? E aí, aqui é para aço, né? Está separado, aqui é o PVC, aqui é aço, o eletroduto. E aí, beleza. Tá. Vamos dizer que, então, aí está naquele caso lá onde tem seções diferentes. Olha, então eu tenho que fazer o quê? Calcular a área de cada fio, multiplicar pelo número de fios, vou somando, eu vou achar uma área de condutores. Lembrando, né, que eu tinha falado no primeiro slide lá, a gente tem que ter 40% ocupado e 60% livre. Então, se eu fizer a continha, esse πd quadrado sobre 4 é a área do circular, né, de um condutor circular. E aí, então, eu já trouxe uma tabela onde é uma média aí que os fabricantes eles fornecem. Então, acho que eu peguei isso aqui da Anti-Inflam, aqui da Pirastic, mas depende aí muito do carro. Mas, geralmente, eles deveriam ter a mesma seção. Às vezes, a gente pega um cabo e destoa, né? O fabricante fala que aquilo é 1,5, aí a gente vai ver, né? Na verdade, não é. Então, depende muito da marca, e tal. Mas, isso aqui, a gente pode utilizar isso porque é uma estimativa, né? Lembrando que a gente está ocupando 40%, deixando 60% livre. Então, assim, se errar também por um pouquinho ali, deixar 50% livre, não tem problema, né? Mas o fabricante, ele fornece ali, ou a gente pode medir no paquímetro, qual seria ali o diâmetro desses cabos, etc e tal, e a gente calcula a área por essa fórmula. Tá. Nesse caso aqui, é um padrão, né, que teria, quanto que um cabo de 1,5 tem de diâmetro
externo. Aí tem 2,8 milímetros. Tá? Então, se a gente pega lá fios, seriam aqueles fios rígidos, né? E o cabo seria o cabo flexível. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui a seção ou a área total que ele tem, né? Qual que seria a área de um cabo? Então, lembrando que a gente está usando cabo, né? Fio é fio rígido, tá? Então, a gente vai usar cabo, lembra que a gente falou? Que é mais flexível, melhor para passar. Então, hoje, as instalações podem usar tanto fio rígido como cabo, mas a gente sabe que a predominância aí do mercado, né, é usar cabo, porque é mais fácil para passar, tá? Vejam que não tem cabo, desculpa, não tem fio acima de 16 milímetros. Aliás, a 10 milímetros já fica muito difícil de passar nos eletrodutos, porque ele é rígido, tá? Então, você nem encontra isso para comprar, a não ser que for uma instalação externa, onde você não passa dentro de eletroduto. Então, assim, não é nem recomendável usar esses fio rígido de seção muito alta. Claro, né? 1,5, 2,5, 4 milímetros aí a gente vai, tanto faz, tá? Não tem problema. Mas o que vocês podem fazer? Usa cabo. Ah, e se na hora lá usar fio? Vejam que a área é menor. Então não tem problema, tá? Então, vão pelos cabos, tá? Pelos cabos, que são flexíveis, e aí aqui já está calculado, tá? Então, esse 7,1 já é o π d quadrado sobre 4. Então, eu pego lá, ó, 3,1416 vezes 3 ao quadrado e divido por 4. Quando eu faço isso, dá o 7,1. Então, se vocês quiserem fazer, né, a gente pode até fazer um aqui, no meu celular aqui, só para vocês verem que já está calculado. Então, é o πd quadrado, então 3,1416. O raio tal do cabo é 3 milímetros, então é 9, né? 3 vezes 3, 9. E vou dividir por 4. πd quadrado sobre 4. 706. Então, ele aproximou para 7,1. Então, já está calculado aqui. Eu não preciso fazer essa conta. Eu só venho aqui e consulto. Ah, tem lá, igual, vamos olhar na planta, né? A gente vai olhar aqui, aquele mesmo que a gente falou. Então, tem 3, 6, 2,5 e 4 fios que são 1,5, que é um circuito de iluminação, 2 retornos. Depois tem fase neutro terra do circuito 6, fase neutro terra do circuito 5. Então, são 6 de 2,5, 4 de 1,5. O que eu faço? Eu vou lá, então, é o seguinte. Eu vou calcular aqui, ó. Lembrando, ó, é 6 vezes 7,1, né? Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Mas é 6 cabinhos vezes o 7,1. Então, deu 42,6. Eu teria que colocar um parênteses aqui. Mas 42,6. Então, aí a gente pega lá, então tem mais. Ah, eu errei, né? É 6, 4, desculpa. 4 vezes 7,1 dá 28,4. E vamos pegar a área 10,7, o 2,5. Tá vendo aqui, ó? Ele é 10,7, o 2,5. Então, vou fazer aquele exemplo, né? 10,7 vezes 6. Então, eu venho aqui, 6 vezes 10,7. Opa! 64,2 mais 28,4, que eram os outros 4, cara, é igual. Então, deu 92,6. Então, vamos guardar esse valor. Então, entenderam, né? É cabo 1,5, multiplico por 7,1. É 2,5, multiplico por 10,7. É 4, 13,7. Eu tinha dado 92. Então, eu venho aqui, ó, na área útil de 40%, né?
Então, nós vamos usar sempre esse daqui. Há uma diferença aqui e tal, que a gente usa mais na indústria, para um cabo, para 2 cabos. Vamos usar aqui, ó, tá? Área útil, milímetro quadrado, 40%, que é o que a gente tinha combinado lá. A norma fala para usar só 40%. Então, a gente vai usar aqui e deu 92. Então, a gente, né, quase que o meia polegada daria. Está dando 3/4, por quê? Porque 92 é mais do que 80,4. Então, a gente poderia colocar o 3/4 polegada de diâmetro aqui nesse eletroduto que eu mostrei aqui, ó, né? Seriam 6 cabinhos de 2,5 mais 4 cabinhos de 1,5. A gente já fez a conta, deu 92 nisso. 92. Então, a gente optaria aí, apesar de estar bem próximo do 80, podemos até pensar em usar um meia polegada. Se a gente for ao pé da letra, né, usaríamos o 3/4. E aí, a gente vai fazer isso para vários aqui. Tá? Não precisa fazer para todos. Eu vou lá, olho. Ah, tem esse aqui, gente. Só tem 3 cabos. Só tem 3 aqui. Eu preciso fazer? Não, vai dar o mínimo lá, vai dar meia polegada. Ah, esse está um pouco carregado. Ó, esse aqui, ó, né? Dá uma olhadinha, tem um pouco mais, ó. 3, 6, 7, 8. É a mesma coisa, né? Está com os mesmos 10 lá. Então, enfim. Ah, eu tenho um lá que está com 12. Então, eu vejo. Então, vejam aqui que provavelmente eles vão dar 3/4. Né? Porque para sair do 80, aqui, dando 92, aquele um que já tinha bastante. Para dar 138, provavelmente, passando um pouquinho, dando 140, 142, posso usar o 3/4. Tá? Então, está dando aí. Vou dimensionar os eletrodutos. Dou uma olhada. Ah, eu quero olhar o circuito do chuveiro. Né? Ah, mas por quê? Porque ele é 6 milímetros. Então, ele sai daqui, acho que é o circuito 10, ó. Ele está com mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 2,5, mais 3 de 6. Né? Então, aí eu tenho que calcular aqui. Não é nem adequado deixar assim junto. Isso que eu falei, né? Ó, não deixa o circuito do chuveiro com muito. A gente colocou aqui, tentar talvez passar um outro circuito para outro lugar. Provavelmente, então, os 3 de 6. Vamos olhar lá na aula. 6. Então, é 18,1. Então, é 3 vezes 18,1. Né? Faz terra. 3 vezes o 18,1. Tá? 54,3. E aí a gente vai pegar 6 de 2,5. Então, 6 vezes 10,1 é isso? Ah, 10,7. 10,7. Então, mais 64,2. 64,2 mais 54,3. 118. Então, lembra que eu falei? Ó, 118. Então, vai dar o 3/4. Mesmo aquele com o circuito do chuveiro, que tem uma bitola maior de 6 milímetros, não sei se todos estão lembrando, mas se a gente olhar lá na nossa tabela, foi o que a gente fez, né? Ó, 6 milímetros para o circuito do chuveiro, que ele era maior, com 27,27 de corrente. Então, 6 milímetros. Os outros todos 10, 2,5, menos de iluminação. Naquele eletroduto que eu estou falando aqui, não tem nenhum circuito de iluminação, é o 4, 7 e o 10. A gente pegou, então, aqui 3 condutores de 6, fizemos a conta, deu 54,3. Mais 6 aqui, ó, de 2,5, somei tudo, deu 118, e alguma 118,5. Aí eu vou lá na tabela, desculpa, aqui, eu vou na tabela e vejo que o 118 ele está maior que 80, menor que 138, vou usar o 3/4. Então vai dar isso, gente. Ou vai dar meia, ou vai dar 3/4, posso padronizar, vejo, né? Obviamente que se eu vou lá
igual eu falei, nesse caso, desses eletrodutos que são finais, né, que vai ligar para a lâmpada aqui, ó, que vai numa tomada, né, esses eletrodutos eles estão subcarregados, com muito pouco, então eles provavelmente seriam meia polegada. Posso padronizar, posso jogar meia nos mais terminais, colocar 3/4 nesse saindo do quadro, tá vendo? Então aí eu vejo, mas o que vai dar é isso, tá? Basicamente, vai dar aí ou meia polegada ou 3/4, tá? Bom, aí ele fez um exemplozinho aqui, nós já fizemos, né, o exemplo. Ele está falando que tem 2 fios de 2,5, mais 1, 2, 3, 4, 5 de 4 milímetros. Ele foi lá, multiplicou lá, igual a gente fez, né? 2 vezes. Ele está usando aqui o diâmetro que ele está usando fio, deu 77,9, então isso daria meia polegada. Tá? Lembra que é 80,4, até 80,4 é meia. E aí ele pegou 2 circuitos de 1,5, mais 3 condutores de 2,5, mais 3 de 4, fez as contas, deu 100. 100,7, 100,6. Então é mais do que 80, menos que 138. Ele usou provavelmente o 3/4. Aqui, ó, 3/4, tá? Esse 25 é diâmetro externo. Então, só para olhar lá na tabela, né? Desculpa. Aqui, ele é diâmetro externo, ele é 25, diâmetro interno, é que está dando aí, o 3/4 é 19 milímetros, né? Está dando 21, então ele está jogando na classe do 3/4, tá? Então, é diâmetro interno, que ele está colocando aqui 3/4. Então, por isso que está aqui o 25, é diâmetro externo, tá? Muito bem. Tudo bem, pessoal, é bem simples, não é? A gente pode usar só essa formulinha, né? Já pegando o diâmetro, desculpa, a área aqui. Só vou multiplicar, né? Se é 1,5, eu multiplico com as fios 1,5, multiplico por esse. Se é 2,5, multiplico por esse. Se é 4, multiplico por esse. Se é 6, por esse, e aí vai, né? Chega uma determinada momento aqui, não tem mais diferença entre cabo e fio, é tudo cabo, então a gente já sabe a área aqui. Multiplicou pelo número, somou, vem nessa tabela 40% e vê qual que eu vou usar, né? De antemão eu estou falando que vai dar sempre aqui, ó, se a gente respeitar a norma, né? E talvez, o que pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, é no circuito de distribuição, que a gente tinha feito aqui, que seriam duas fases neutra e terra, 16 milímetros. Então, a gente poderia fazer 1, 2, 3, 4 de 16 milímetros. Então, aí a gente teria que ver aqui, 16 milímetros, cabo, 37,4. Então, são 6, né? Duas fases, são 4. Duas fases neutra e terra, tudo 16 milímetros. Vocês estão entendendo, né, gente? 4, se não tiver, fala aí. 37,4. Estou fazendo o circuito de distribuição, que seriam 4 vezes 37,4, dá 149. 149,6. Então, o circuito de distribuição tem um eletroduto que sai lá do quadro, do padrão e vem até o quadro de distribuição. Então, esse aqui é diferente, tá? Deu 149,6. Então, aí precisamos ver aqui, 149. Uma polegada, ó, tá vendo? Uma polegada, ó. Ele é mais do que 138. Então, ele seria uma polegada. Isso é meio padrão também. Então, você coloca um maior aqui, já deixa uma polegada. Isso também serve. A casa é bifásica. Vai que um dia quer transformar ela bifásica, só puxar uma fase, né? E isso aconteceu comigo. Eu tinha uma que era monofásica e eu passei para bifásica. Então, dentro do eletroduto passou mais uma fase, né? Para ligar lá, para ligar ar-condicionado 220 e chuveiro. Então, já fica aí, né? Nós estamos vendo que
Está bem longe, né, de 149, provavelmente se a gente colocasse mais uma fase aqui, continuaria dando 1 polegada, tá? Mesmo que fosse trifásico, daria, né, que seriam 5 vezes, então aumentaria 37, então dá 187, vamos dizer, né? Manteria uma fase aqui de 37,4. Então, se a gente olhar aqui, daria 180, continuaria dando 1 polegada, tá? Mesmo que fosse trifásico, continuaria dando 1 polegada, tá? Pessoal, eu pergunto, vocês entenderam, né? É bem simples, não é? Para dimensionar esses eletrodutos aí. Eu não estou lá olhando o chat, então, se alguém tiver dúvida, é só falar aí. Aí, aqui é uma recomendação, né? Para esse trecho não ser maior que 15 metros. Então, cada trecho desse daqui, ó, não ser maior que 15 metros, tá? Então, às vezes vai sair um daqui, vai lá, né? Então, é importante fazer uma caixinha de passagem. Então, o que é essa caixinha de passagem? Se a gente for lá na norma, nós vamos na NBS 5444, nós vamos ver que tem um símbolozinho lá que é assim, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Depois vocês consultem lá na NBS 5444, que caixinha de passagem é um negócio assim, tem um P aqui. Então, o que é isso? É aquela caixinha cega. Ele não tem nem lâmpada, nem tomada aqui. Ele simplesmente serve para você chegar com os fios, puxa eles para fora, aí passa, depois tem um passa-fio, eu mostro para vocês lá depois, quando a gente voltar às aulas. Você insere de novo, aí daqui 15 metros. Você faz um trecho de 15 metros, uma caixinha, mais um trecho de 15 metros, outra caixinha. Ela só serve para passar os fios. Ela não tem luz, não tem não tem tomada, não tem nada. E tem um espelhinho, né? Aí o espelhinho vem aqui, o espelhinho que chama cego, tá? Ele não tem nada ali. E aí ele fala o seguinte, se tiver curva de 90 graus, então, por exemplo, eu estou com uma tomada aqui, por exemplo, né? E aí tem outra aqui. Então, eu teria que vir se eu vir pela parede fazer isso, tem uma curvinha de 90 graus. Então, ele fala que aí tem que reduzir esse trecho aqui para menos 3 vezes o número de curva. Então, dá 12, né? Para passar. O ideal é fazer o quê? Faz uma caixinha de passagem aqui também, no canto, né? Cega. Então, você chega e aí ele segue pela parede, né? Então, você passa aqui, insere os fios de novo, tira lá do outro lado, né? Que as caixinhas são interligadas. Ou faz pela laje, né? Faz em cima, ao invés de fazer a curva de 90 graus, vem daqui para cá. Então, você vem pela laje, desce pela parede e vai até na caixinha. Então, se for pela parede aqui, tem que fazer o ideal é fazer uma caixinha de passagem, tá? Isso é uma recomendação para ser feito. Então, tem a simbologia lá, que é essa que eu falei, que é uma caixinha com um P no meio. Então, se vocês pegarem lá a norma, vocês vão ver que tem, tá? Bom, aí, feito isso, né, o que a norma fala, né, que é bom, e na verdade é imprescindível que você faça um quadro de cargas. O que é esse quadro de carga? A gente já vinha fazendo, na verdade, que é isso daqui, né? É um quadro onde tem todas as informações. Então, aqui, além Então, colocar agora aqui a seção do eletroduto, depois colocar qual é a fase que está ligada, que agora no final da aula agora a gente vai ver isso, né? Então, esse quadro a gente já vinha fazendo, né? É o número do circuito, o tipo, onde está eliminando, que tensão que é, qual é o local, a potência, fator de agrupamento, corrente corrigida, seção do condutor,
Ó, disjuntor termomagnético, ó, um polo, porque é monofásico. Ah, dois polos, porque é bifásico, né? Qual é a corrente nominal do disjuntor? Ah, é 15 amperes. Não, é 20, 25. Então, no nosso quadro lá, a gente já fez, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, 15, 15, 20, isso é o disjuntor. Isso aqui é o cabo, corrente corrigida. Enfim, a gente já vinha construindo isso. O que a gente não fez, então, é essa parte final. Está ligado na fase R, na fase S ou na T. No caso nosso é um bifásico, então o ERS ou ST, ou a fase AB, ABC, não, né? Pode colocar ABC ou RST, mas o estilo americano, né? Os americanos usam RST, mas a gente também usa aqui, ou usa a fase ABC. Então são as fases, eu não preciso, na verdade, a companhia que fornece, a gente não precisa saber se é a R, se é a S, se é a T, mas a gente precisa dividir essas cargas aqui entre RS e T, ou seja, RS, né? No caso do bifásico, que eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho. Então, o que estaria faltando talvez seria isso. Tá? Até na corrente do disjuntor a gente fez, semana passada. Então, esse quadro de carga é imprescindível, né? Ele traz todas as informações, a gente já vinha fazendo, então isso é importante fazer. E aí, o que é novo é esse diagrama unifilar e trifilar, que é o que eu falei, é dividir as cargas, para não ficar tudo numa fase só. Então, a norma ela fala para você fazer isso, fazer um diagrama. Esse diagrama, né, nada mais é do que, então, você vai representar um diagraminha assim, né, isso vem lá do quadro de medição, então, quer dizer, da onde que nós estamos falando? Ele vem aqui, ó. É isso que eu estou dizendo. Ele está vindo lá do quadro de medição até no quadro do disjuntor. E aqui no disjuntor eu vou fazer aquela espinha de peixe, dizendo quais são os circuitos que estão ali, qual é o cabo, aí todas as informações estarão lá. Então, quando ele fala assim, vem do circuito de distribuição, é isso. Então, está vindo o quê? Duas fases, neutro e terra, 16 milímetros, lá do quadro de medição, que é no padrão. Então, ele mostra aqui, ó, né? Nesse exemplo, está vindo lá do quadro. 3 fases de 25 milímetros, um neutro de 16 e um terra de 16. Então, essa é a regra, né? Fase, neutro, terra. Ó, ele está falando que o eletroduto, né? Ele é de 50 milímetros, então, essa é uma polegada e meia, né? Diâmetro externo, e é de PVC, tá? Então, no nosso caso, seria, se a gente for, na hora que vocês forem desenhar, né? Desse projeto nosso, havendo quadro de medição, duas fases 16, um neutro 16 e um terra 16. Vem 4, né? Duas fases, um neutro e um terra. Tudo 16. E esse φ aqui, ele é 25. Que deu, deu 1 polegada. Ele é, vamos olhar aqui. A gente tinha falado aqui que tinha dado 1 polegada aqui. 1 polegada 32, tá? 32 milímetros, que ele está falando aqui, diâmetro externo, tá? Então, mas podemos, não precisa colocar você pode colocar 1 polegada também. Aqui. 1 polegada, pode colocar PVC. Isso aqui é o DR, eu vou explicar na próxima aula, lá em janeiro, mas é o nosso disjuntor. Nós tínhamos já falado que a gente ia colocar um 63, não tinha? Eu acho que a gente colocou aqui. Não, aqui. Aqui, ó, 63, né? O cabo escolhido é 16, 63 é o disjuntor. A gente já tinha falado isso na aula passada, tá? Então, continua sendo 63, só que depois eu vou mostrar que o disjuntor acoplado, ele tem um diferencial residual de 30 mA, que é para evitar choque, mas isso eu faço na próxima aula. Então, eu vou colocar um disjuntor de 63 aqui. Aqui não vai ter 3 fases, então é neutro e 3 fases. Por quê? Porque o DR vai o neutro, tá? Então, a gente não se preocupem com isso, que na próxima aula eu vou explicar a questão do DR, tá? E aí, cada circuito aqui, ele está mostrando. Então, o circuito 1
15 amperes, circuito 1 é iluminação, ele está falando que é 2,5, é fase e neutro. No nosso caso, é 1,5, né? Então, no nosso caso lá, a gente vai lá na tabela, é 1,5. O circuito 1 é 1,5 milímetro quadrado, o disjuntor é de 15 amperes, né? Então, a gente pode fazer o nosso dessa forma. Então, aqui, lá, seria, tá? E aí, a gente tem que ver qual é a fase que está ligada. Daqui a pouquinho eu faço para dizer para vocês como é que eu faço isso. Ok? Então, cada circuito, o circuito 2, ele, né, o disjuntor é de 10, o nosso eu acho que é 15. Circuito 2 é a iluminação, o cabo é 1,5, então tem uma fase 1,5, um neutro 1,5, milímetro quadrado. E assim vai. Quando for um bifásico, olha aqui, é o RS ou ST. Então ele vai dizer que isso aqui é um circuito do chuveiro, duas fases 6 milímetros, terra 6 milímetros. Então o nosso é igual, duas fases 6 milímetros, terra 6 milímetros. Então cada risco desse aqui é um circuito. Então no nosso caso, eu acho que a gente tem 12, né? Deixa eu olhar. 12 circuitos, isso. Cada circuito desse eu tenho que representar lá, dizendo qual é o cabo, qual é a corrente do disjuntor, né? Qual é o circuito que está, qual é a numeração dele, se é monofásico ou bifásico, e vai mostrar qual é a fase que está ligada. Eu vou explicar agora. O que é esse reserva? A norma fala para deixar 20% de reserva. Então, o nosso lá tem 12, teria que deixar 2,4, ou seja, deixamos 3. Deixa 3 de reserva, um lugar lá no quadro. A pessoa vai ligar mais um circuito, comprou mais algum aparelho, quer fazer uma TUI, então tem lugar no quadro para ele puxar. Tá? Reserva, não tem carga, não tem nada, tá vendo? Então, deixou lá reserva. Pode deixar tudo monofásico? Pode. Depois, se for um bifásico, junta duas fases aqui e faz um bifásico no reserva. Então, reserva é só para dizer que tem lugar no quadro, mas ele não tem carga, não tem nada. Bom, aí aqui é que eu vou explicar para vocês para a gente dividir certinho. Então, esse é o trifilar. Então, mostra a distribuição dos circuitos terminais nas diversas fases da instalação. Tá? Então, aí a primeira coisa que vocês verem lá nele é isso aqui, né? Vendo quadro de luz, ou vendo quadro de medição, sei lá, vem de algum lugar, no nosso caso é a mesma coisa, né? Vendo quadro de medição, ele está colocando aqui 3 fases, 25, que é as fases, 16 é o neutro, terra 16, PVC, 50 milímetros quadrados. Aí ele disponibiliza aqui a fase RST e o neutro e o terra, que chamam de PE, depois na próxima aula eu explico, né? Que é o condutor terra, ele é chamado de PE. Então, aqui, tá vendo as reservas, ele vai mostrar qual que é as fases que estão ligadas. Então, eu vou explicar para vocês agora. Então, o que é, né? Essa nomenclatura, quando ele fala aqui, isso aqui, 3. Então, eu já tinha até falado para vocês, mas o 3 é o número de fase, o hashtag é a bitola, 25 é a fase do condutor, esse aqui é o do neutro, esse aqui é o do terra, esse aqui é a unidade, milímetro quadrado. Tinha caído, né? Vocês me ouvem, pessoal? Será que tá... Deixa eu ver se tá compartilhado. Agora sim, dá para ouvir. Espera aí, deixa eu ver se tá gravando. Acho que tá, né? Não, tá gravando. Tá. Tá compartilhado, né? Tá. Não que eu tinha caído. Chat. Ela voltou. Legal. Então, vamos lá só de novo. Então, o 3 é o número das fases, hashtag é a bitola, 25 é o da bitola, 5 milímetros quadrados das fases, esse aqui é o do neutro, 16 milímetros, esse aqui é do terra.
No nosso caso, elas seriam duas, né? Que é bifásico. Duas fases 16, neutro 16, terra 16, milímetro quadrado, PVC 32, né? Ou 1 polegada, que seria o nosso diâmetro interno, tá? Então, aí, o que acontece? Nesse desenho, aí fica mais claro, por exemplo, o circuito 1, ele coloca uma bolinha aqui que está ligado na fase R. O circuito 2 está ligado na fase S. E o circuito 3 da fase T. Né? No nosso caso, não vai ter esse T aqui, por exemplo, né? desse primeiro projeto que a gente está fazendo. Ou é R ou é S. O neutro e o condutor, que seria o condutor de proteção, que seria o terra. Então, esse terra, você pode deixar ele representado aqui, e aí veja que ele vai um tracejadinho, dizendo, olha, ele está ligado no circuito 5, luz de iluminação não está. Mas desde que você faça, deixe ele representado, e ele está aqui ó, em volta, isso quer dizer que você tem o terra, né? É opcional essa questão de levar lá ou não, porque isso já vai estar lá no quadro também. Mas é importante representá-lo aqui, tá? O que é o mais importante? Só para vocês não se preocuparem com isso, né? O mais importante... e lembrando que o neutro não passa pelos disjuntores, tá, gente? A não ser que eu fosse colocar um DR em cada circuito, aí sim, o neutro passaria, tá? Então, o neutro, veja que aqui ele está interrompido, porque o DR, depois que eu vou explicar, o neutro passa pelo DR, mas se for um disjuntor termomagnético, ó, o neutro não. Então, o neutro fica aqui, né? Representado, a gente sabe que ele vai alimentar o circuito, mas aqui está mostrando ó, o disjuntor, o muro do circuito, o disjuntor, né? Só. E aí fica mais claro para você ver como é que tá as ligações. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar os meus circuitos bifásicos, eles vão estar, no nosso caso agora, tá? Ele vai estar ligado entre a fase R e S. Tá? Então, não preciso me preocupar com eles, porque todos os bifásicos vão estar ligados nas duas fases. Então, ó, esses que estão azul aqui, né? Ó, deixa eu lembrar aqui. Isso. Todas essas TUI, né, que seriam os dois ar-condicionado e chuveiro. Então, esse a gente não se preocupa num circuito bifásico. Quando é trifásico, aí teria que colocar, por exemplo, o chuveiro em duas fases, um ar-condicionado em mais duas, um outro ar-condicionado em mais duas, e tentar equilibrar isso. No nosso caso, ele é bifásico, então esses três circuitos vão estar representados com uma caixinha assim, ó, maiorzinha, ligado nas duas fases que a gente tem disponível. Eu vou fazer um projeto agora em janeiro para entregar para você, ele é trifásico. Então, eu vou fazer igualzinho esse daqui, todos os bifásicos, porque eu não vou ter circuito trifásico saindo do quadro de luz ali, do quadro de disjuntores, né? A não ser que eu tenha um motor trifásico, acredito que não vai ter. Então, cada bifásica eu vou separando. Uma parte está no RS, outra parte está no ST, outra parte está no RT, né? Entre RS, RT, ST, né? E os monofásicos? Os monofásicos eu pego um terço da carga monofásica, eu coloco na R, um terço na S, um terço na T, tá? Então eu tenho que distribuir. Então vamos pensar assim, como é que eu faria, né? No nosso caso, é bifásico. Então, eu até já coloquei aqui, ó. Se a gente somar só os monofásicos, tudo, acho que dá 11.300. Vocês podem somar aí, tá? Se eu não errei, tá, gente? Acho que é esse aqui, ó, tá? Eu tinha até dividido por 2 para a gente não... mas acho que é isso, é 11.300. Aí depois tem que somar mais 6.000, mais 1.200, mais 1.800, que aí daria a carga total da casa. Mas por que você não somou esses três? Porque eles são bifásicos. Eles já estão ligados nas duas. Eu não preciso dividir uma parte na fase R, outra parte na fase T. Eles já estão nas duas. Então, metade da corrente está passando numa fase, metade da corrente está... Desculpa, a corrente que está ali é por fase. Então, se eu vou 8.18,
está passando 8.18 em cada fase. 27.27 em cada fase está passando isso. Então, eu não preciso mexer com eles, né? Lembrando que se fosse um circuito trifásico, aí eu teria que pegar esse, ligar na RS, esse na TS, esse na RS, por exemplo. Então, aí tudo bem, né? Usaria 2 de cada vez. No nosso caso, eu não vou mexer com esses azulzinhos. Então, eu tenho que mexer com todos os outros, porque eles são monofásicos, ó. Tudo 127. E os de baixo aqui também 127, ó, tá? Então, eu somei. Então, eu somei aqui. Vamos só fazer aqui, ó, tá vendo? Eu somei os que são 127, deu 11.300. Então, eu vou dividir por 2. Ah, por que você vai dividir por 2? Porque são duas fases. Deu 5.650. Então, eu tenho que achar agora uma combinação. E aí não precisa ser metade dos 6. Está sobrando 9 circuitos, né? Então, provavelmente vai ficar 4 circuitos de um lado, 5 circuitos do outro. Também não precisa ser 5.650. Né? Então, eu fiz uma distribuição aqui, pegando, acho que foi os vermelhinhos. Isso, pegando os vermelhos aqui. Fiz uma distribuição. Deu 5.720. Então, quer dizer que passou 650, 700, não passou, 70 watts para a mais numa fase, né, que eu posso ligar a na R, e aí tiraria 70 daqui, daria 5.580, por exemplo. Tem problema? Não, não tem problema. É mais ou menos. A gente trabalha com demanda, não sabe se vai estar ligado, não vai estar ligado tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é para que isso? É para tentar equilibrar, para que eu não tenha uma fase muito carregada. Aí não vale, né? Eu peguei toda, dividi pela tensão, dizendo assim, a corrente está passando pela fase A e pelo neutro, né? Então, se eu não divido isso, quer dizer que uma fase vai estar mais carregada que a outra. Então, aí eu tenho que vir aqui e dizer assim, o circuito 1, o circuito 3, o circuito 4, o circuito 7 e o circuito 11 estão na R. Então, aí eu vou lá, ó. Vamos dizer que eu estou desenhando o meu. Então, eu venho lá no circuito 1, o circuito 3, o circuito 7, eu coloco com essa bolinha na R. Aí o circuito 2, o circuito 4, o circuito 11, 12, eu penduro aqui, eu faço bolinha na S. Né? Lembrando que o nosso não tem essa T aqui. Né? Tudo bem, pessoal, mais ou menos a metade para cada lado. Os bifásicos estão penduradinhos aqui, né, nas duas. Então, eu garanto que eu tenha mais ou menos um equilíbrio aí, tá? E aí, então, aqui, a hora que eu desenho isso, o eletricista vem e ele fala, não, então eu vou pegar uma fase, eu vou ligar o circuito 1, circuito 3, circuito 4, circuito 12. A outra fase, o circuito 12, o circuito 5, o circuito 7, entendeu? Então, já sabe, divide mais ou menos aí entre as fases, tá? Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, acho que não, né? Legal. Então, vocês ficaram com alguma dúvida de como fazer esse diagrama? É simplesmente, né, dessa forma aqui, essa espinhazinha, colocando as bolinhas aqui da ligação, ó, ou na fase R ou na fase S. Quando for bifásico, aí pinta as duas. Né? Tentar colocar, né, aqui deixa eu ver quantos circuitos ficou de um lado e quantos do outro. No nosso caso aqui, os vermelhinhos foi 2, 3, 4, 5, né? Então, o outro deve ser 4, ó. 1, 2, 3, isso, 4. Ficou 4 de um lado e 5 do outro. Eu coloco mais um reserva a mais para ficar bonitinho. Aqui, ó. Eu coloco 2 reservas de um lado, uma reserva do outro. Aí ficaria com mais circuito. Ficaria bonitinho, né? Entenderam? Que se eu estou de um lado, eu estou com 5, que eu teria 4. Coloco
2 reservas de um lado e 1 reserva do outro, né? Ficaria 6 e 6, tá? Seria isso, tá? Que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês tiverem dúvida de como fazer esse diagraminha, tá? Aí lembrando, ó, que o unifilar, né, ele vem mais um pouquinho mais completo. Já coloca a fase e o circuito que é, a bitola do fio, etc. Tá? Então aqui não fala, é um pouquinho diferente. Nesse daqui, ó, por informação do cabo eu já não tenho, né? É importante fazer, tá? Apesar que tudo vai estar no quadro aqui, tá? Então é mais um reforço, né? Aí você tem o quadro, tá tudo aqui. Aí o que você faz? Representa o quadro, esse é o quadro. Aí, por exemplo, estou fazendo um sobrado. Eu tenho um quadro de luz embaixo, um quadro de luz em cima, né? Um quadrinho todo. Faço 2 de cada um desses, né? E também faço esse quadro, vou separar ele, né? Então esse é um quadro, eu pego o outro e faço o outro para o outro quadro, tá? Então, posso colocar quadro 1, distribuição, quadro 2, né? Ou que pode ser quadro distribuição das cargas do QL1, carga de distribuição do QL2, por exemplo. E aqui eu venho enfilar então vem do quadro de medição, aí eu prevejo um circuito aqui que vai alimentar o outro lá, que vai alimentar o de cima. Então aí a hora que eu vou fazer o de cima, eu falo, vem do quadro 1, que é o de baixo. Não vem da medição, né? Vem do quadro 1. Entenderam? Que um quadro alimenta o outro? Né? O medidor lá fora alimenta o quadro de baixo, o quadro de baixo alimenta o de cima, né? Então, a hora que eu falo, então ele não vem lá mais do quadro de medição, ele vem do quadro de luz 1, se eu estou fazendo o de cima, por exemplo. Mas o resto é tudo igual, tá? Aí eu faço a parte de cima, vou ter que fazer aquela demanda, etc. Ver qual que é o cabo que liga no quadro 1, no quadro 2. Quem for fazer aí um sobrado, alguma coisa, depois aí em janeiro a gente vai ficar orientando vocês, que as aulas vão ser mais para isso depois, tá? Vou dar mais umas 3 ou 4 aulas e a gente teria orientação depois só. As aulas terminam aí, porque vocês têm que fazer o projeto para entregar. Ok, pessoal? Dúvidas? Ficou alguma dúvida? Nesses 10 dias agora eu não quero dúvidas, hein? Quero que vocês descansem a cabeça. Dúvida agora só, ou é agora ou é em janeiro, hein? Beleza? Opa, tem um chat aqui, vamos ver o que é. Sem dúvidas, legal, Maria Fernanda. Pessoal, tá assim, né? Brincadeiras à parte, tá? Fico à disposição de vocês. Amanhã, né? Ainda, não sei se acho que vocês terão uma aula ainda. E aí depois, então, a gente volta dia 4 de